Muito bem, está dada então a previsão de tempo. Vamos agora avançar com informação. E já sabe que passamos com rigor, responsabilidade e bom senso. Hoje vamos ter muito espaço para o telespectador poder comentar. Vamos falar da reação da polícia. Esta vai ser a nossa nota de abertura. Vamos falar da reação da polícia relativamente àquilo que aconteceu antes de ontem na zona de Ulene Expresso, durante a passeata de Venâncio Mondlane. Vamos hoje ouvir a polícia. Os fatos, aliás, os pronunciamentos da polícia contradizem o comunicado que foi emitido pela equipa de comunicação e imagem de Venâncio Mondlane no que diz respeito às causas daquele incidente, mas também no que diz respeito aos danos causados por conta dos disparos para dispersar, segundo a Polícia da República de Moçambique, a população que estava naquele momento a passear, não é? A passear, numa passeata, na caravana, não é? Estava naquele momento na caravana. Presta atenção nisto. Lionel Mushina falou ontem, porta-voz da polícia, na cidade de Maputo, sobre o incidente. Ele explicou o que aconteceu, as motivações dos disparos. Já tínhamos solicitado ontem aqui a explicação da polícia sobre os motivos que levaram as autoridades a disparar gás lacrimogéneo, a disparar balas verdadeiras e a vitimar pessoas que algumas nem sequer estavam naquele processo de passeata. E atenção agora à definição dos termos, não é? Atenção agora à definição dos termos. Estava-se numa manifestação, estava-se numa passeata. O que de facto estava a acontecer? Como é que se classifica aquele evento? É fundamental também que comecemos a observar, não é? Que comecemos a classificar os eventos. Isto vai facilitar na abordagem, vai facilitar bastante. De que de facto se tratava? O que significa um cidadão sair à rua, reunir os demais e estar em movimento? Estamos a tratar do direito à reunião, do direito à manifestação, ou estamos a tratar de uma outra ação que é considerada irregular? É preciso que os termos sejam aplicados devidamente. Para já, supõe-se que tenha-se estado no ambiente de manifestação. O que classifica uma manifestação? É o procedimento legal? Se for o procedimento legal, eventualmente entremos aqui para uma discussão se tratava ou não de uma manifestação. Se tratava-se de uma passeata, também talvez não tenhamos aqui que recorrer a questões legais, porque no direito à manifestação não se faz referência à questão da passeata. Então, se é passeata, também, em momento algum, eu pelo menos vi que é irregular ou é contra a lei, tratando-se de uma passeata. Reunião de pessoas também é constitucional, não é? As pessoas podem reunir-se, as pessoas têm esse direito de reunião, têm o direito de manifestação, têm tudo isto. Agora, o que é importante aqui também, que começa a ser classificado, é de que de facto se trata nesse tipo de evento. Se é uma manifestação, é uma passeata, é uma reunião de pessoas, com que objetivo? Eventualmente, o fato de ser um movimento ligado a questões políticas leve automaticamente as pessoas a classificarem como uma manifestação, ou mesmo as autoridades a classificarem como uma manifestação. Mas creio que nos próximos tempos isso poderá ser elemento de discussão. Se é manifestação, ou então é uma simples passeata, ou é uma simples reunião de pessoas. Este é um assunto. O fato é que a polícia diz o seguinte: o que aconteceu é que durante a passeata, se tivermos algumas imagens, só para recordarmos, pode ir colocando na tela, por favor, se possível na janelinha. O que a polícia diz é que durante aquela passeata houve necessidades
de dispersar as pessoas. Houve necessidade de disparar para dispersão. Disparar para desassociar as pessoas daquele movimento, que é classificado pelas autoridades como uma manifestação ilegal por não ter supostamente obedecido os procedimentos que constam da lei. Leonel Mocina diz que existem procedimentos legais para um ato de manifestação. E é o fato, existe a lei das manifestações. Sendo assim, não sendo seguidos esses procedimentos, é preciso que as autoridades tomem uma posição de modo que não haja violação dos direitos dos outros cidadãos. Direito à circulação e demais direitos. Por isso que a polícia, entendendo que alguns direitos dos demais cidadãos estavam a ser minados, decidiu disparar para dispersar as pessoas daquele movimento. Gás lacrimogéneo classifica como bala de dispersão e é um fato. Mas as balas verdadeiras, por que foram disparadas? Leonel Mocina diz que está a acontecer um inquérito, para que se chegue à conclusão do que de facto terá movido os agentes que estavam naquele local a disparar balas verdadeiras e, consequentemente, a criar vítimas de ferimentos por conta dessas balas. Atenção a um ponto. A Polícia da República de Moçambique diz que não houve nenhuma morte, não houve nenhum óbito, ninguém morreu por conta dos baleamentos que foram protagonizados, ou os disparos protagonizados pelos agentes da polícia. Não só ninguém morreu, como também não houve 16 feridos, como faz referência o comunicado da equipa de Venâncio Mondlane. O que houve foi, no que diz respeito às vítimas dos baleamentos, 9 feridos. Dentre eles, faz menção à polícia que há lá 2 crianças. Quanto a óbitos, a polícia diz que não houve óbitos. A equipa de Venâncio Mondlane diz que 2 crianças morreram, 16 pessoas ficaram feridas. A polícia diz que não houve óbito e vai investigar os motivos que determinaram o ferimento das pessoas. O que leva-nos a interpretar que existe aqui alguma possibilidade de se compreender porque não só neste caso, porque é que a polícia opta pelas balas reais. Para este caso específico, vai-se investigar, conforme disse o porta-voz, e vai-se auferir o que é que terá sido isso, o que é que terá determinado isso. Quando é que vai terminar esta investigação? Não faz referência. Já começou? Bem, já começou. Vamos agora ouvir Leonel Mocina e depois voltamos aqui para analisar esta posição das nossas autoridades que ontem falaram na voz de Leonel Mocina, pelo menos ao nível da cidade capital, sobre um incidente que aconteceu no dia, melhor, na quarta-feira, certo? Vamos ver e ouvir a intervenção de Leonel Mocina. Carrega. Ontem nós tivemos uma situação de dispersão de massas. Esta dispersão foi entendida como se de atentado contra a vida de um cidadão se tratasse. Refutamos com toda a categoria que isto tenha, portanto, sido
intenção da Polícia da República de Moçambique atentar contra a vida e segurança de qualquer cidadão que fosse. O que se deu foi dispersão de massas, depois que todas as tentativas de conversações tendentes a reprimir que aquela movimentação ocorresse naquela via, portanto, reduziram-se a nada. A polícia, pelos meios convencionais que dispõe, viu-se na obrigação de dispersar, portanto, estas massas. Nós temos um entendimento efetivo de que a manifestação, o direito à reunião é um direito constitucional, mas é preciso também termos em conta que existem leis específicas das manifestações que vão colocando, portanto, algumas regras e impedimentos. Nós também temos noção de que o direito, este direito constitucional, não pode imediatamente ver-se, portanto, ou privar o direito dos outros cidadãos de ir e vir o direito de circulação. É mesmo nessa perspectiva que nós, depois que se esgotaram todas as tendências de conversação em relação a este fato, de assumirmos que naquela via haviam outros cidadãos que não se identificavam com aquela causa, mas também tinham interesse em fazer o uso da mesma via, e nós, porque salvaguardamos, portanto, o direito de circulação das pessoas, entendemos que aquele aglomerado não devia ali existir. E isto passa efetivamente da comunicação que tem que haver com antecedência sobre qualquer cenário das manifestações para não incorrermos em situações como estas. Voltamos a reiterar que não houve absolutamente nenhum cenário de atentado contra a vida ou qualquer integridade física daquele cidadão, como se faz menção em vários comunicados e outras plataformas digitais. Temos consciência que houve nesta situação, infelizmente, alguns feridos que foram contabilizados em número de 9 e receberam naturalmente tratamento a partir do Hospital Central de Maputo, e parte desses indivíduos já foram dispensados, segundo informações atuais que dispomos. Esta situação é também para nós preocupante, daí que a partir disso foram constituídas equipas, portanto, que vão efetivamente averiguar em que circunstancialismo estes ferimentos ocorreram, para que nas próximas ocasiões isto não volte a ocorrer. Não nos desejamos que efetivamente as pessoas saiam feridas, portanto, em cenários onde há dispersão de massas, porque o nosso interesse é que não hajam danos humanos nem danos, portanto, materiais face a essas situações. O que é fato é que todo aquele cidadão que tem interesse em manifestar-se, em reunir-se em locais públicos, deve efetivamente fazer alguma comunicação antecipada, como as leis específicas das manifestações determinam. É um direito constitucional, mas há impedimentos, há critérios a ser observados a partir das leis específicas, e isto deve ser rigorosamente observado para que cenários como estes não voltem a acontecer. Fala-se de baleamento de crianças também, a polícia confirma? Bom, nós temos contabilizados 9 feridos, dos quais 2 crianças, que são estes cenários que eu fiz menção aqui, vão carecer efetivamente de algum estudo a partir das equipes que eu fiz menção de inquérito, para efetivamente aferirmos em que situação é que isto ocorreu, para não permitirmos que estas situações, estes danos possam ocorrer nas próximas ocasiões onde há intervenção policial tendente a dispersar massas, pelos meios convencionais que dispomos, que são naturalmente o gás lacrimogéneo e também tiros de dispersão. Estes tiros não podem efetivamente fazer vítimas. É esta missão da equipe constituída para fazer o inquérito, para que possamos eventualmente termos melhor posição e direção aos efetivos nesta componente de dispersão de massa e não permitirmos que incidentes como estes ocorram. Temos consciência de que são apenas 9 feridos, não há absolutamente nenhum óbito nesta dispersão, como se tem avançado, que fala-se de 2 óbitos. Esta é uma inverdade, não há nenhum óbito verificado nessa situação. Assumem-se 9 feridos, dos quais ficamos a saber que 4 pelo menos já gozam de alta, e nós estamos comprometidos em salvaguardar, portanto, a integridade física das pessoas, assim como da sua vida. Muito bem. Esta é a reação da polícia. Nós vamos congelar o comunicado aqui da equipa de Venâncio Mondlane dentro de instantes, para também colhermos, para também vermos o que é que diz a equipa de Venâncio Mondlane e confrontarmos com o que diz a polícia. E depois vamos ver de que lado está a verdade, porque existe este contraditório. Tchuquela está posicionado, ele vai entrar agora em direto conosco.